Bom, boa noite aí, gente. Vou começar aí mais uma aulinha de física. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Podem me criticar aí à vontade, que agora a gente tem interação aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela passando aí, né? Deixa eu ver. Dá para ver minha tela passando? Que eu não tenho quadro. Dá, show. Então, galera, hoje eu vou falar de movimento uniforme aqui, movimento retilíneo uniforme. Basicamente, agora a gente vai entrar na parte das fórmulas, na parte chata. E nessa aula 5, eu vou tentar fazer a aula o mais rápido possível. Eu vou só abordar a parte do movimento retilíneo uniforme. Na próxima aula eu faço uniformemente variado, tá? O que a gente já viu nas outras aulas? A gente começou vendo unidade de medida, como converter as unidades. Depois a gente viu o gráfico, como é que funcionam os gráficos. E depois disso a gente começou a ver a mecânica com a cinemática, que eu falei sobre as grandezas, falei aquela monte de coisa chata de definição, de nome e pouquíssimas fórmulas, né? Agora eu vou começar a cair mais nas fórmulas mesmo, porque eu preciso precisar daquelas definições. Então, hoje a gente vai abordar o movimento retilíneo uniforme, tá? O que é o movimento retilíneo uniforme? A aceleração, que é a grandeza que a gente viu, lá que vê a variação da velocidade, ela é que define qual é o tipo de movimento, tá? Então, se a gente sabe uma aceleração, a gente sabe o tipo de movimento ou vice-versa. Se alguém me fala o movimento, eu sei qual é a aceleração, tá? Uma coisa importante é que agora a gente vai precisar muito da parte de gráfico, tá? Tudo aqui tem gráfico. Tipo, no Enem cai muita questão gráfica, tipo, dá um gráfico, você tem que resolver a questão, entendeu? Então a gente vai precisar muito da parte dos gráficos em si. Beleza? Então, olha só, eu defini aqui o movimento retilíneo uniforme. Basicamente, o movimento retilíneo uniforme. Ele quer dizer que a aceleração é nula, logo a velocidade não muda. O que significa? A velocidade é constante durante toda a trajetória. Vamos imaginar que eu esteja na Avenida Brasil, por exemplo, e eu consegui fixar meu carro 80 km por hora o caminho todo, sem trânsito, sem nada. Isso quer dizer que eu estou percorrendo um movimento retilíneo uniforme. Eu não estou mudando minha velocidade em momento nenhum. Isso significa, velocidade não mudar, significa que a aceleração ela é nula, tá? É isso aqui, a aceleração é igual a zero, tá? Tá vendo aqui, ó, velocidade não muda com o passar do tempo. Deixa eu botar em negrito aqui que fica melhor. Beleza? Olha, o que isso também traduz? Se a velocidade não muda, significa que eu vou andar distâncias, espaços, constantemente com o tempo. Ou seja, vamos lá, de 2 em 2 segundos eu ando 10 metros, por exemplo. Isso significa um movimento retilíneo uniforme. Então, ou seja, a cada 2 segundos eu vou andar os mesmos 10 metros, e por aí vai, entendeu? Isso é o nosso movimento retilíneo uniforme. A abreviação dele é MRU. Você vai encontrar aí livro, material, que for. E esse movimento tem um conjunto de fórmulas dele específica, que depois a gente vai ver no variado, são outras fórmulas. Aí aqui eu coloquei para a gente as nossas fórmulas. Olha, o que caracteriza o movimento retilíneo uniforme? A aceleração, que é aquele Azinho, é igual a zero. Isso implica que a velocidade, que é o V, que é igual à velocidade média, Vm é a velocidade média, é igual a constante. Essa constante aqui é um valor qualquer, tá? 10, 20, 30 metros por segundo, quilômetro por hora, enfim, o que for. E as nossas fórmulas, nossa fórmula única é basicamente essa daqui, ó. A gente pode usar essas duas, mas basicamente essa, que é o sorvete, né? Tinha um macete de decorar sorvete, que é o S é igual a S0 mais V delta T. Ou delta S é igual a V delta T. O que significa? Que a posição final do corpo é igual à posição inicial da origem, mais a velocidade vezes o tempo. Basicamente é isso. Alguma dúvida aí, gente? Muito difícil, muito fácil? Todo mundo ouvindo? Ninguém pulou para a live do Belo ainda não? Não, tem 18 minutos ainda. Cala a boca! Eu tô ouvindo aqui, cara. Posso continuar, então? Pode continuar, tá de boa. Show. Então, deixa eu pular aqui mais um. Tá, beleza. Vamos nessa. Aí eu dou o exemplo aqui, o nosso corredor aqui, nosso carinha correndo. Você vê que de 0 a 1 segundo ele faz 10 centímetros. Quando ele vai para 2 segundos, ele vai para o 20, ou seja, ele andou mais 10 centímetros. Quando ele vai para 3 segundos, ele anda mais 10 centímetros. Quando ele vai para 4 segundos, ele anda mais 10 centímetros, ou seja, a velocidade dele, que é a variação de espaço pela variação de tempo, que a gente viu na outra aula, é 10 dividido por 1, né? Então é 10 centímetros por segundo.
Essa aqui é a velocidade do nosso corredorzinho e ele está no movimento retilíneo uniforme. Esse aqui é só um exemplinho que eu dei. E aqui, uma coisa interessante. Essa equação que eu dei, do S igual a S0 mais VT, ela tem um nome, que é a função horária do espaço, tá? Esse aqui é o nome que vai aparecer, se vocês forem pesquisar na internet, ou até na própria prova pode aparecer isso, próprio Enem. Por que é função horária do espaço? Porque é uma função que, se você sabe a velocidade, você pode descobrir a posição em qualquer instante de tempo, ou a variação de posição em qualquer instante de tempo, independente de qual valor seja, tipo, desde que você saiba a velocidade do corpo. E outra coisa, lembra que eu falei que a gente precisava muito do gráfico? Então, isso aqui que a gente deu, o S igual a S0 mais VT, é uma função, tá? A função lá da matemática. E essa função a gente pode botar na forma de gráfico. Se você ver, ela parece muito com a equação da reta, lá daquele que a gente viu que é o y igual a x mais b. Aí eu fiz até um exemplo, liguei até cada um, ó. Se eu chamar o S de y, eu chamar o S0 de b, que é uma constante qualquer, não interessa. O V, eu chamar de A. Esse A aqui não é de aceleração não, tá, gente? É do AX lá do tipo da equação do segundo grau. E o T, que é a minha variável que está dominando aqui, é o X. Então, ou seja, deixa eu ver aqui. Opa, acho que tem alguém querendo. O T é o X, ou seja, então eu posso. A minha função horária da posição, do espaço, é igualzinha ao formato de uma equação da reta. Por isso que eu quis dizer aqui com esses desenhos aqui, essa bolinha. E o que isso implica para a gente? Bom, isso implica que eu posso colocar um gráfico, olha, o gráfico é igualzinho àquele gráfico de reta que a gente aprende na matemática. Ó. Esse aqui é um gráfico de espaço por tempo, de um corpo qualquer. Ó, então eu tenho que o corpo, num segundo, ele está na posição 2 metros, e depois, em 2 segundos, ele foi para a posição 4 metros. No 3 segundos, ele foi para a posição 6 metros, por aí vai, tá? E aqui é um gráfico com mais detalhes, ó. Você pode ver que no tempo zero eu tenho o S0, que é a origem, né, do movimento. A variação de tempo é o ΔT, né, que é o T menos o zero. E o espaço percorrido é a altura Y, né, a distância vertical aqui dos dois pontos. O ângulo, gente, que é a inclinação dessa reta aqui, ela vai ser mais ou menos inclinada de acordo com o tamanho com o valor da velocidade. Tipo, se a velocidade for muito grande, a inclinação da reta vai ser muito grande. Se a velocidade for muito baixa, a inclinação da reta vai ser cada vez mais baixa, tá? E por que é interessante que a gente saber do gráfico? Por que as provas cobram os gráficos, né? Porque se você tiver 2 pontos do gráfico qualquer, você consegue calcular a velocidade. Porque lembra, a velocidade é o ΔS dividido pelo ΔT. Ou seja, se eu tenho uma posição final, uma posição inicial, e eu tenho um tempo final, um tempo inicial associado, eu posso encontrar a velocidade só pegando esses valores aqui do gráfico. Beleza? Dúvida? Dívida? Posso seguir? Tá. Beleza. Então eu vou dar mais uma, deixa eu ver aqui. Ah, não, cliquei aqui. Mais uma parada aqui. Esse aqui é outro gráfico, tá? Que é o gráfico da velocidade pelo tempo. O que acontece? No movimento uniforme, a velocidade não muda em instante nenhum do tempo. Ou seja, isso aqui nada mais é do que uma reta horizontal, tá? Uma reta constante. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver que para qualquer instante de tempo, a velocidade é igual a 10. Tá vendo aqui, ó? Ele passou 20 segundos de tempo e a velocidade não saiu do 10. Ou seja, que é um movimento uniforme, a velocidade não muda. Se a velocidade não muda, a aceleração é igual a zero. Tá? Por que é importante esse gráfico? Se a gente tem esse gráfico aqui, ó, aí vamos imaginar, a área do retângulo, aqui eu botei até aqui o exemplo aqui, ó, a área do retângulo nada mais é do que base vezes altura, tá? Então, se eu tenho esse gráfico, eu tenho 2 pontos qualquer aqui, T1 e T2, eu formo um retângulo, um quadrado, enfim. Se eu sei que a base vezes a altura é a área, se eu associar isso a uma fórmula da física, eu posso ver que a área do meu gráfico nada mais é do que o espaço que eu percorri. Porque olha só, a base do meu retângulo é o ΔT, certo? É a variação de tempo. E a altura do meu retângulo é a velocidade. Tá vendo aqui? Ó, até está o V indicado.
Ou seja, se eu fizer V vezes ΔT, que é a área do retângulo, isso aqui nada mais é do que a variação de espaço. Beleza? Essa fórmula aqui, ó, eu deixei no slide 5 aqui, ó. ΔS por vezes ΔT, tá vendo? V ΔT, né? Essa é a fórmula que relaciona com a área do gráfico. Então, ou seja, quando a gente tem um movimento uniforme, a gente sempre vai ter que associar muito a esses gráficos aqui, tá? Tipo, a gente vai ter que olhar esses dois gráficos, vai ter que, tipo, vamos ver esses dois gráficos aqui, o que eles têm? Para nos informar. O gráfico de espaço pelo tempo, ele me traz a velocidade. Se eu tenho dois pontos qualquer, eu posso achar a velocidade. O gráfico de velocidade pelo tempo, eu posso achar o quanto que meu corpo andou, dado 2 instantes de tempo, tá? Aqui está até descrito, ó, no gráfico, quando tem VXT, isso aqui significa gráfico de velocidade por tempo, tá? Isso aqui não fornece a distância percorrida no MRU. Então, ou seja, associei a área do retângulo à fórmula da variação de espaço. Beleza? Bom, é isso que eu queria dar de matéria. Tipo, era bem como eu falei, bem rápido, que a gente queria fazer mais um teste. Aí agora eu queria fazer uns exercíciozinhos para a gente não ficar muito distante do conteúdo mesmo, sabe? Tipo, para a gente não ficar só falando aqui, tipo, vou ficar falando um monte de coisa e a gente sem exercício, né? Física é exercício. Alguma dúvida, gente? Uma coisa que vocês não entenderam? O último slide, a relação dele, tipo, da fórmula do sorvete com... Beleza. Pode falar? Isso, entendi a relação dos dois. Tipo, como que eu vou usar? Tá, olha só. Muda Deixa eu ver, eu posso escrever aqui nas anotações? Posso escrever aqui, olha só. Tá vendo eu escrevendo aqui? Embaixo? Uhum. Tá. Tô. Então, olha, a fórmula do sorvete é essa daqui, né? Deixa eu ver, botar assim. Beleza? A fórmula do sorvete é essa, tá? Aí, vamos imaginar que eu passei esse S0 aqui para o outro lado, tá? Se ele está somando aqui, eu vou passar para o outro lado diminuindo, beleza? Tá, então, aí eu vou ter isso aqui. S menos S0 é igual a Φ e menos T. Eita. T menos T0. Beleza? Passei para o outro lado. Aí, olha só. S menos S0 é ΔT. Beleza? ΔS, perdão. Isso aqui é ΔS, concorda? Calma aí que eu nunca escrevi, tá? Então, eu vou botar assim, ó, porque eu não sei botar símbolo aqui, tá? Isso aqui. E T menos T0 é ΔT. Tranquilo? Aí, olha só. Como é que é a área de um retângulo? Eu tenho um gráfico aqui qualquer. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Beleza. Qual é a base desse gráfico aqui? Do gráfico da velocidade pelo tempo. Qual é a base dele? Desse retângulo que está desenhado aqui, ó. Isso. A base é ΔT, tá? Então, eu vou botar aqui, ó. Base é igual a ΔT. E qual é a altura do meu retângulo? V? V. Beleza. Então, a altura é igual a V. Quando eu multiplico base vezes altura, eu estou multiplicando o que, na verdade? ΔT vezes a velocidade. Isso. Que nossa fórmula aqui que a gente separou, nada mais é do que o quê? Tá vendo aqui, ó? Ó, se você multiplicou V, você fez V vezes ΔT, correto? Fez isso aqui, V vezes ΔT. Isso aqui é igual ao quê? Para essas fórmulas que a gente separou aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é igual ao quê? Tá vendo aqui, ó, ΔS? Então, ó, ΔS. Ou seja, a área do gráfico é a variação de espaço do corpo, entendeu? Ou isso aqui ficou confuso? Não, acho que foi. Certeza? Eu repito, se quiser aqui a gente Não, está foi. tranquilo para repetir. Foi? Então, beleza. Então, deixa eu diminuir esse treco aqui. Vamos fazer uns exercícios. Esse troço aqui não é mais.
eu ver aqui. Aqui, ó. Eu deixei um exercício aqui pra gente fazendo, tá? Eu vou lendo aqui e a gente vai fazendo junto. Ó, a maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Aí tem... Isso é questão de Enem, tá, gente? Isso aqui é uma questão do Enem, tipo, basicona. E é o que cai mais no Enem. A maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Trata-se de uma corrida em distância de 42,195 quilômetros, normalmente realizada em ruas e estradas. Na Alemanha, ao vencer a maratona de Berlim, o queniano, aqui o nome do cara que eu não vou ler, quebrou o recorde mundial, completando o percurso no tempo de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Tal façanha correspondeu a uma velocidade média de valor próximo de... Então, galera, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar a velocidade média. Como é que a gente acha a velocidade média dessa questão aqui? Eu vou inserir uma caixa de texto aqui para a gente fazer a questão aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Aqui. Beleza. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou identificar toda a questão de física, matemática, o que é que seja, a gente vai fazer assim, tá? Eu vou identificar o que ele me deu. Isso aqui, gente, é o quê? Esse 42,195 quilômetros. Isso aqui é o quê? Que valor é esse? Alguém tem alguma ideia aí do que seja isso? Olha, distância, não? Distância. Ou na fórmula? Perfeito. Distância, perfeito, isso aí. Que é o nosso amigo... Vou botar aqui, deixa eu inserir um... Esse troço aqui é chato por isso. É o nosso amigo delta S, beleza? Uhum. Isso aqui, ó, o percurso de 2 horas, 2 minutos e tantos milhões de segundos aqui é o quê? Pera. Em negrito pra gente ficar meio... O que é isso, a nossa formulinha lá? Delta S? E é o delta T. Não, a delta S é a não, distância. T. Isso. É o tempo, que é o nosso... Vou inserir aqui também. Tá dando para ver legal assim, fazer a questão desse jeito, tá bom? Tá. Beleza, se não aumento a fonte, se estiver pequeno eu aumento aqui o tamanho. Só que olha só, eu tenho que converter isso aqui, porque isso aqui está em horas, minutos, segundos, o que é que seja. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar tudo para hora, tá? Então, olha só. 2 minutos, quanto é que é 2 minutos em hora? Então, vamos lá. Se uma hora está para 60 minutos, então eu tenho que X horas tá para 2 minutos, tá? Aí o que eu faço aqui? Deixa eu ver, faço aquela regrinha de 3, tá? Opa. Tá dando para ver a regrinha de 3 que eu fiz aqui? Ficou meio zoado, mas tá dando para enxergar, né? Dá. Então eu vou ter que X é igual a 60x é igual a 2, tá? Isso aqui, aí eu passo 60, que está multiplicando, para o outro lado, né? Vou passar aqui, fazer assim. X é igual a 2 dividido por 60. Isso aqui é igual a... Vou fazer na calculadora, porque eu também estou sem... Deixa eu ver aqui na calculadora. 2 dividido por 60 é 0,33. Como é que eu... 0,033, tá? Eu poderia deixar isso aqui, gente, como 1 sobre 30, o que for, tá? Posso deixar isso aqui como 1 sobre 30. Mas eu vou deixar assim porque eu estou fazendo as contas na calculadora. E eu vou passar o segundo. Eu poderia passar o segundo para a hora também. Só que olha só, tá dando para ver que a conta está ficando muito confusa, tipo 0,0333. Isso aqui está ficando muito difícil de fazer. Tipo, vai ficar um número muito grande que não vai ajudar a gente em nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o contrário. Em vez de eu passar esse tempo aqui para hora, eu vou passar esse tempo para segundo, tá? E eu vou passar esse quilômetro aqui para metro. Vamos ver se fica mais fácil assim. Vamos ver se fica mais fácil. Vou deixar isso aqui, só para eu explicar que ficou muito difícil.
Muito difícil. Opa. Pagamos aqui. Pronto. Beleza. Então, vou passar, vou fazer diferente. Vou copiar essa conta aqui. Então, vou fazer, ó. Esse aqui é bem mais fácil, né? 1 hora é 60 minutos. Que isso aqui... Opa. Então, 2 horas. Dá para ver que são 120 minutos, né? Isso aqui tranquilo. E agora eu vou passar minuto para segundo aqui para somar tudo. Ó. Então, 101 minuto. Minuto. Se estiver muito confuso, fala em que esse negócio das suas continhas é o que mais atrapalha em Enem. 1 minuto tem 60 segundos. Então, 120 minutos. Basta eu multiplicar o 120 por 60, tá? Vou botar aqui, ó, 120 vezes 60, que é igual a... Vou usar a calculadora também, porque não estou com cérebro para isso. Segundos. Beleza? Então, ó, eu passei 2 horas já para segundo. Agora eu vou passar esses 2 minutos aqui. 2 minutos é fácil de ver. 2 minutos dá para ver. São 120 segundos, né? Esse aqui é bem tranquilo de fazer. É igual a 2 vezes 60 segundos. É igual a 120 segundos. Beleza. Só que agora, como todas as unidades, tá vendo? Elas estão no sistema internacional, a velocidade ou ela é quilômetro por hora ou ela é metro por segundo, tá? Eu vou somar o tempo, todos os tempos aqui. Vou subir um pouquinho aqui. Vou somar todos os tempos aqui. Ó. T, então, é igual a 7.200 mais 120. Ih, fiz a besteira aqui. Mais 120 mais 57. Então, acompanhando até aqui o que eu fiz? Ó, eu transformei isso aqui em segundo, transformei isso aqui em segundo e estou somando todos os tempos em segundo, tá? Isso Mas aqui... a gente só não tem horas porque ficou difícil? Isso. Mas daria também na resposta de algum jeito. Daria. Se você fizesse desse outro jeito aqui, que eu comecei fazendo, você chegaria na resposta também. Só que a diferença é que você teria muito mais trabalho de conta. Porque fazer com número decimal é muito difícil. Entendeu? Tipo, olha só o número, 0,033. Imagina você fazer isso, entendeu? Isso é até um macete de concurso. Você sempre procurar focar em números grandes, sem ser número decimal, entendeu? Porque se você usar o número decimal, você acaba ficando muito confuso na hora de fazer a conta. Tipo, se você vê que está aparecendo um número decimal, tenta fazer o inverso. Tipo, é um macetinho que tem com qualquer concurso, não só do Enem. Aí, eu vou fazer no outro slide que eu deixei separado aqui para isso. Vou copiar isso daqui. Deixei um outro slide separado para resolver aqui, tá vendo? Agora. Como é que está a besteira aqui? Vou botar isso aqui. Pronto. Estou continuando a conta aqui. Beleza. Então, agora eu tenho o meu tempo em segundo. E aí, como eu falei, as minhas unidades, elas são quilômetro por hora. Vou botar aqui as unidades, ó. As unidades são quilômetros por hora ou metro por segundo. Então, tenho... Metro por segundo. Então, tenho que passar o quilômetro para metro. Beleza? Essa aqui é bem tranquila de fazer, né? Quilômetro para metro, basta o quê? Se 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, basta eu fazer 4,195 km é igual a 42,95 vezes 1.000. Isso aqui é igual a 42,195 metros. Beleza? Uhum. Entendeu por que a gente fez até da outra maneira? A questão, ela bota essas vírgulas aqui até para induzir que você transforme para metro, entendeu? Que você não use o quilômetro, para ficar mais fácil você fazer a conta. Aí agora é moleza de fazer, tipo, como eu sei que velocidade é igual a delta S dividido
por ΔT. Isso aqui na minha questão vai ser igual a quê? 4,2195 metros dividido por 7,377 segundos. Aí, outro macete aqui. Quando tiver esse tipo de número assim, aproxima, tenta fazer a conta o mais rápido, tipo assim, não precisa fazer a conta exata, tá? Porque você pode ver nas alternativas, ó, que elas não são próximas umas das outras, tá vendo? Elas são bem distantes. Então faz aproximado, tenta fazer só, tipo, faz 42.000 por 7.300, faz um número que seja mais próximo, entendeu? Para você ter uma ideia. Aí eu vou fazer a conta... Daí, se elas forem todas próximas umas das outras, tem que fazer exato. Isso, e se for muito próximo o número na múltipla escolha, faz exato. Mas nesse caso aqui, ó, 22,1 km por hora, 21 metros por segundo, os números são muito diferentes, tá vendo? Então já tem uma ideia que eu posso fazer a conta, tipo, bem à vontade. Eu vou fazer na calculadora, pra gente ver quanto é que vai dar aqui, e depois eu faço aproximado, ó, vou mostrar. Fazer aqui. Vou achar minha calculadora aqui, dividido por 7,377. Aí eu achei, ó, 5,71 metros por segundo. Tá vendo, ó? Isso aqui nada mais é do que... Opa, minha alternativa C, tá vendo? 5,7 metros por segundo. Mas aí, olha só, vamos dizer que... Vou até botar aqui pro lado, aqui. Não. Vou botar aqui pro lado. Ah, deixa. Aqui dá para enxergar. Vou botar aqui, fazendo aproximado. Ó, se eu fizesse... Vamos dar um exemplo bobo aqui. Se eu fizesse 42.000 dividido por 7.300, isso aqui é igual, ó, 5,75. Tá vendo como não mudou quase nada, praticamente, de um para o outro? Então, tipo... E esse aqui era só eu cortar o zero, tá vendo? Era só eu fazer 420 dividido por 73, que é bem mais fácil do que 4,2195 dividido por 7,377, entendeu? Então, ou seja, quando vê número grande, aproxima. Olha as alternativas, vê se está próximo e aproxima. Beleza? Então, aqui... Então, a resposta... Letra C. Deixa eu botar em negrito aqui. Ah, não salvei. Pronto, letra C. Deixa eu botar esse aqui por lá. Pronto. Muito confuso? Muito difícil? Difícil. Tá. Você não entendeu alguma coisa? Se não tiver entendido, me fala. Não, eu entendi. Só achei difícil. Cara, é por isso que a gente tem que exercitar pra caramba. Tipo assim, o Enem cobra várias questões dessa, que é continha, tá ligado? É tipo matemática, são 45 questões ficar fazendo conta, tá ligado? Então é brabo. E como não estão querendo adiar o Enem, então a gente tem que praticar. Então vamos aqui para a questão 2, tá? Estou dando um outro exemplo aqui, ainda vai dar para pegar a live do Belo, tá vendo? Que eu também quero assistir. Vamos nessa. Ó, um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, vou até sublinhar aqui, ó. Tudo que eu sublinho eu boto em negrito, sublinho aqui, né? Trajetória retilínea e velocidade constante. Isso aqui é bom a gente anotar também. Vou anotar aqui. Então, a velocidade é constante, trajetória retilínea. Isso aqui significa que é movimento retilíneo uniforme, MRU. O qual se fixou um eixo de coordenadas, que eu não quero saber, não me interessa. Sabe que no instante T0 é igual a zero. Olha só, então eu já tenho que no instante T0 é igual a 0 segundos. A posição do móvel, ó, já tem então a posição também dele no instante T0, que é 500 metros. E no instante T igual a 20 segundos, a posição é de x igual a 200 metros, tá vendo? Então eu tenho já, olha só, o que eu tenho? Eu tenho as duas posições e eu tenho os dois tempos. Então eu tenho tanto ΔS quanto ΔV. Isso aqui tá bem, essa aqui tá bem amarradinha. Tipo, é só de identificar. A gente lendo já identificou as variáveis que a gente tem disposta aqui para a gente fazer a questão. Então vamos lá. Vamos fazer a primeira aqui. Ele deu como x, mas eu vou transformar em s, porque é a letra que a gente está usando. Então vamos lá. A velocidade do móvel. A gente já viu na questão anterior, e qualquer outra questão, é que velocidade é o quê? Vou botar aqui. Vou botar aqui do lado. Seria a equação.
Vou botar aqui V é igual a ΔS dividido por ΔT, que é igual a, deixa eu botar uma fração aqui, S menos S0 dividido por T menos T0. Beleza? Uhum. Essa formulinha aqui tá, essa formulinha aqui é a básica de velocidade. Tá tranquilo aqui? Não. Não, dá um espaço aqui, pronto. Isso aqui você pode identificar nas questões que eu já tenho todos os valores e nas unidades que eu quero. Ó, unidade em metro, unidade em metro. Unidade em segundo, que eu não adicionei aqui. Então, basta eu completar a fórmula da velocidade. Ó. O que eu vou fazer aqui? Vou incluir fração de novo. Opa. Quem é o meu S? Quem é o meu valor de S aqui? 500. Não, ó. 500 é o S0. Ele saiu do 500. Depois de 20 segundos, o S é igual a 200. Tá vendo aqui, ó? S 200? Uhum. Então eu vou botar 200 menos S0. O S0 sim é o 500. Ó. 500 dividido. Quem é o T? Quem é o valor de T aqui? 20. 20, isso. 20 menos nosso T0, que é o tempo inicial, é zero. Então isso aqui, ó, nada mais é do que menos 300 dividido por 20, que é igual a menos 15 metros por segundo. Ah, não sei porque ele faz assim, cara. Beleza? Tá certo? Certinho. Uhum. Aí, olha só. Menos 15 metros por segundo. Tipo assim, velocidade negativa é uma coisa estranha, não é? Você podia achar que está errado. Mas ela está certa. Isso só quer dizer o seguinte, olha só. Ele saiu do 500 e foi parar no 200. Isso significa o quê? Que ele está vindo na direção contrária ao que eu defini com o meu sentido positivo, entendeu? Lembra na primeira aula que a gente definiu o sentido vertical, horizontal, para cima e para baixo, direção? Não sei se você lembra disso. Uhum. Ele deve ter definido o sentido, mas o móvel, o carro, o que for, está vindo ao contrário. É como se um carro estivesse dando ré, por exemplo. Quando ele dá ré, a velocidade dele é negativa. Entendeu? Porque ele está vindo contrário ao sentido que eu defini como positivo, entendeu? Então, ou seja, esse veículo, esse móvel, ele está recuando, ele está vindo na direção contrária à direção positiva do movimento. Entendeu? Se não tiver entendido, eu repito. Não, foi. Foi? Então, beleza. Uhum. Aí, ele pediu outra coisa aqui, ó, a função da posição. Que, na verdade, isso aqui é a função horária da posição. Aí, vamos lá. Eu vou dar uma colada aqui. Olha os lados que eu coloquei isso aqui. Pode ser isso aqui. Opa. E agora onde é que eu tô? Aqui. Então, beleza. A função horária da posição é esse cara daqui. Beleza? Não, pronto. É esse carinha daqui que eu vou colocar em preto. Já tá tudo em preto, eu vou colocar em preto, né? Pra não ficar uma doideira aqui. Aí, vamos lá. Eu vou tentar identificar uma função, eu sempre quero descobrir uma coisa em função de outra. Na função horária da posição, eu sempre quero descobrir a posição S, dado qualquer variação de tempo, tá? Então, esses dois parâmetros aqui, eu tenho que ter definidos já de início. Então, olha só. Deixa eu colocar uma seta aqui. Isso aqui, o S0 e o V, eu já tenho feito, concorda? Porque olha só, quem é meu S0? Quem é meu S0? 500. 500, isso. Quem é minha velocidade? Quem é meu V da equação? Quem é minha velocidade? Ali em cima, não? Não, a velocidade é isso que eu acabei de calcular, né? O 15. Concordo? Menos 15, né? Então, eu tenho... Ou não, não, se não entendeu, eu paro aqui. Não, foi. Foi? Então, ó, tem que colocar menos 15 e o valor que eu não sei, que é aquele que eu vou sempre dar para a minha equação, que é o meu delta T. Então, isso aqui tudo, vou botar sublinhado. Não.
Ah, muito burro. Vai sublinhar só esse cara aqui. Ah, ele não vai sublinhar só esse, ele tá me desobedecendo. Esse cara aqui, ele é a minha função horária da posição, tá vendo? Olha só. Para qualquer valor de ΔT que eu te der, você vai saber a posição que o corpo tá, entendeu? Vamos imaginar o seguinte, se eu quisesse saber onde que esse corpo tá depois de 30 segundos andando, bastava eu completar 30 segundos aqui, ó. Eu ia fazer 15 vezes 30, certo? Então, 500 menos 15 vezes 30. 500 menos 15 vezes 30. Isso aqui daria 50 metros. Ou seja, depois de 30 segundos, o meu móvel está a 50 metros da origem do meu referencial do meu movimento, entendeu? Confuso isso aqui? Confuso. Então tá. Não. Essa parte é meio enrolada, eu concordo que isso aqui é meio... O que você não entendeu aqui? Eu entendi, mas não entendi. Tá. Essa B eu não entendi, mas a A eu entendi. Tá. A B Então... eu consigo identificar a velocidade, o T, que eu acho que é tempo, mas o S eu já esqueci. Tá. Meu Deus. Não, beleza, vamos lá. Olha só, essa aqui é a função horária da posição. A questão pede para eu completar ela, entendeu? Ou seja, quando eu tenho a função horária da posição e eu já tenho os valores aqui de velocidade e da origem, eu só tenho que completar ela para que eu, com cada intervalo de tempo que eu conheça, eu consiga descobrir a posição que o corpo está, entendeu? Ou seja, eu tenho que achar o S0 e o V. Basicamente é isso, para completar aqui nessa equaçãozinha. O S é sempre o espaço final, ó, aqui. Onde é que eu coloquei isso aqui? Ah, coloquei aqui antes. Ó, S, tá vendo? Posição final, espaço final, tá? O S0 é sempre a posição inicial, é onde o corpo começa a se mexer. Beleza? O V é a velocidade e o T é o tempo. Então, onde é que eu coloquei E isso o aqui? S é o espaço. Isso. Só que o S difere do S0 porque o S é o espaço final. O S é onde o cara vai estar, entendeu? Imagina se você começa a correr. O seu S0 é a saída da sua casa, por exemplo, de onde você começou a correr. E o S é onde você vai chegar depois de tanto tempo que você correu, entendeu? Basicamente é isso. Então, ó, o S0 eu tenho aqui, que é o 1.500 metros. E nada mais que eu fiz foi substituir o 500 aqui, tá vendo? Substituir o S0 pelo 500. E o V eu tenho porque eu calculei na questão anterior, que é o menos 15. Então eu substituí... Caramba! Eu substituí o menos 15 aqui. Tá vendo? Então agora eu tenho uma equação. Imagina que essa equação aqui mostra a sua corrida. Você foi fazer um exercício, você foi correr hoje. Você saiu da sua casa e foi correr. Então, essa equação me diz em que posição você vai estar depois de correr um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, se você correr 10 segundos, basta substituir o 10 aqui e eu vou achar uma posição, um espaço que você está depois de 10 segundos. Se você correr 1 hora, entendeu? Por aí vai, pelos infinitos intervalos de tempo que eu tenho. Entendeu? Isso é para isso que serve a função horária da posição. Deu para... Eu expliquei muito enrolado? Esse troço é meio confuso mesmo, cara. Física é... Agora foi. Oi. Física é um porra, eu É concordo. horrível. Não, eu concordo também. Então vamos lá. Aí, tá vendo aqui, ó, questão C, ele pergunta a posição nos instantes 1 segundo e 15 segundos. Como é que eu acho a posição nesses instantes aqui? Colocando o S como se fosse 1 segundo e depois o S como se fosse... Não, mas é o T, né? Isso, é o T, é o T. Basta eu substituir esse ΔT aqui pelo meu T 1 segundo e pelo meu T 15 segundos. É isso aí, perfeito. Confundi com Então, S. ó, eu vou achar o primeiro aqui, ó. Vou copiar isso aqui, porque eu tô com preguiça. Então, ó, vou botar o S aqui, vou botar... Tem como fazer um negócio aqui, para ficar bonito, bem... Para depois o pessoal não dizer que eu tá mal identificado. S de 1 segundo, tá vendo? É igual a 500 menos 15 vezes 1 segundo. Tá, foi. Isso aqui é igual a 500 menos 15, que é igual a 485 metros. Ou seja, depois de 1 segundo,
o meu corpo vai estar em 485 metros, tá? Não. Caramba, ele não me obedeceu aqui. Isso. Aí, vamos fazer agora, vou copiar aqui, o S para o 15 segundos, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir isso aqui por 15 segundos. É igual, isso aqui é 15. 15 vezes 15, tá? Não sei. É 225, mas eu vou... Não, eu vou confirmar com a calculadora aqui, porque não tem ponto de decorar nada. É 225 e 500 menos 225 é igual a 275 metros. Beleza? Uhum. Confuso? Essa aí não. Tá. Essa aqui, então, olha só, eu montei a função, primeiro eu calculei a velocidade com os dados que eu tenho aqui, depois eu montei a função horária da posição, tá? Estou fazendo besteira. Depois eu montei a função horária da posição, completando a fórmula com os valores que eu já tenho. Aí eu usei essa função horária da posição para encontrar as posições em 1 e 15 segundos. Vou botar aqui segundo. Tá? Então, ou seja, eu sei que o meu móvel, com um segundo, ele estava em 435 metros, e com 15 segundos ele estava em 275 metros. Então, eu respondi as duas, simplesmente completando a equação. Aí, a questão D, ele pede um instante em que ele passa na origem. O que seria a origem? Vamos lá, essa aí é que tem que mais pensar aí. Deixa eu inserir uma equação aqui, enquanto vocês pensam aí. Estou escrevendo origem é igual a um S, que é igual a alguma coisa. Já dei até uma dica aí. A origem, ela é... Se eu quero saber o tempo, eu quero saber o intervalo de tempo em que ele passa na origem. A origem é a posição, é a referência do meu deslocamento. Qual é a referência do meu deslocamento? Oi, desculpa, não te ouvi. Posição inicial? Isso. Não a posição, não a posição inicial. A origem é a referência, tá? Qual é a referência de todo o meu... Sim. Não. É para dar uma refletida aí. Uma refletida momentânea aí. Imagina, pensa só. Eu sempre defino uma origem com um número, correto? Então, vamos lá. Se eu começo a contar dinheiro, vamos lá, eu tenho um monte de dinheiro, eu começo a contar dinheiro. Eu começo do zero, concorda? Essa é a minha origem. Se eu começo a contar quantidade de líquido numa garrafa, eu começo a contar a partir do zero, que é a partir do momento que eu estou enchendo a garrafa. Então, qual é a origem do meu movimento? Zero? Zero. Isso aí. A origem do movimento, deixa eu pegar um gráfico aqui. Vai ser. Aqui, ó. Vou pegar esse gráfico aqui, tá? A origem do movimento, a origem da referência é sempre o zero com zero, entendeu? Tipo, é a posição zero. Vamos imaginar que é a posição do meu referencial. Imagina o seguinte: eu quero medir a distância da minha casa até a escola. Quando eu faço isso, eu defino a minha casa como origem, como a posição zero, entendeu? E aí eu conto quantos metros eu vou andar até a escola. Sacou? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero saber quando que ele volta para a origem. Então, ou seja, eu tenho que achar... Onde é que eu coloquei aqui? Vou até colocar isso aqui. Achar... Oh, cara, achar um delta t que faça S ser igual a zero. Nada mais é do que isso que ele pede aqui. Vou cortar para o outro lado. Pronto. Beleza? E como é que eu faço isso aqui? Vamos lá. Ih, caramba, aumentei. Ó, se aqui nessa questão C eu substituir o valor de tempo para eu achar a posição, basta eu substituir o valor de S para eu achar o valor de T, concorda? Ou discorda? Então, olha só, eu vou fazer com que S seja igual a zero. Então, vou inserir uma outra equação aqui. Meu computador tá uma beleza, né? Tá indo uma marcha lenta total.
S é igual a 0, que é igual a 500 menos 15 delta T. Pronto. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Agora eu vou só manipular as contas. Aí, olha só. Como esse cara aqui está somando desse lado, eu passo para o outro lado diminuindo, certo? Então, vou dar um enter aqui. Vou inserir uma outra equação. Então, é menos 500 é igual a menos 15 delta Q. Isso aqui, como é menos com menos, eu posso fazer 15 delta Q é igual a 500. Eu só inverti a equação de lado. Aqui, ó. Eu inverti esse com esse, e como é menos com menos, dá mais. Então, anulo os sinais. Agora, como esse 15 está multiplicando aqui, basta eu passar para o outro lado dividindo. Então, deixa eu botar uma outra setinha. Então, delta T é igual a 500 dividido por 15. Isso aqui é igual a... Não faço ideia, também vou usar a calculadora. 33,3 segundos. É essa a resposta da questão C. Muito difícil? Aham. Você entendeu tudo? Tudo que eu fiz aqui, você entendeu nessa questão? Entendi, mas achei difícil. Não, essa aqui também é tirada do Enem, mas esse Enem aqui é mais antigo, eu acho. Ou era de uma outra... Ou é discursivo, não sei qual é, não. Eu colei de algum... Não, eu sempre colo essas questões de algum vestibular aqui, porque eu acho mais prático se for colar de vestibular. Mas, tipo, basicamente a gente vai fazer isso sempre, entendeu? A gente vai identificar, a gente identifica o tipo de movimento, aplica a equação dele, identifica as variáveis e o resto é conta. O resto que é a parte mais chata que é conta. Deixa eu dar uma salvada aqui para não perder o que eu fiz. Eu deixei aqui uma parte de anotação, mas nem vou usar, então vou deletar. E eu deixei uma última questão aqui para a gente fazer. Eu vou deixar até, vou deixar para você, de desafio aí, para a gente poder fazer nas próximas aulas aí também, eu começo nessa aqui. Até para praticar em casa. A questão é basicamente a seguinte, ó, eu dei um gráfico igualzinho esse daqui, ó. Igual esse daqui, tá vendo? Tô dando um gráfico igual a esse. Que sumiu aqui. Já deixei até um espaço para anotar aqui. Dei um gráfico igual a esse e eu quero saber, ó, o gráfico a seguir apresenta a função horária do espaço de um móvel. Trajetória retilínea e movimento uniforme. Aquele basicão de sempre. Aí, com base nele, determina a velocidade e a função horária do espaço deste móvel. Então, você vai ter que extrair informações desse gráfico e repetir o que a gente fez na questão A e na questão B da questão anterior. Basicamente é isso. A diferença é que aqui os dados não estão escritos. Você vai ter que descobrir aqui analisando o gráfico. Beleza? Uhum. Dúvida? Não, parece ser mais fácil. Essa é mais tranquila, mas é o que cai mais, entendeu? Tipo assim, gráfico geralmente é uma coisa que eles costumam cobrar muito. E é bom a gente treinar, praticar, porque no movimento uniformemente variado é mais difícil, os gráficos são mais complicados. E uma outra coisa aqui... uma outra coisa aqui que eu acho legal falar, deixa eu ver aqui. Gráfico NRU. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui, ó. Vou copiar uma imagem aqui. Tá dando para ver meu PowerPoint ainda, né? Depois eu vou deletar essa imagem. Tá vendo esse gráfico aqui de distância pelo tempo? Uhum. Tá vendo que a reta, ela tá para baixo? Vendo que ela tá, em vez de estar reta para cima, como esse daqui, ó, ela tá reta para baixo? Uhum. Isso aqui significa que a velocidade é negativa e não positiva, entendeu? Então, pelo gráfico, a gente já identifica... Oi? A distância está diminuindo conforme o tempo? Isso aí, perfeito, é isso mesmo. Ou seja, o cara tá vindo, é como se o carro estivesse dando ré. Então ele está diminuindo a distância conforme o tempo. Quando a reta estiver descendo, isso aqui é uma boa dica. Quando a reta estiver descendo, quer dizer que a velocidade é negativa. Agora, quando a reta está subindo, quer dizer que a velocidade é positiva. Então, pelo gráfico, eu já extraio várias informações, tá vendo?
Essa parte vai estar no material escrito que eu vou dar, mas é sempre bom falar na aula também para ficar gravado aqui. Tipo, pra não perder aqui a ideia, né? Porque é uma questão de Enem, inclusive, que eu já vi cair, que a diferença era essa, entendeu? Se o gráfico era positivo ou negativo. Beleza? Uhum. Então, é isso. Dei uma aula rápida aí, porque tentei reduzir, não sabia como é que ia ser também. Hoje você teve aula exclusiva aí, cara? Aula VIP? Acho que a garota caiu. Ah, ih, caiu todo mundo. Então, beleza, não. Tranquilo. Não entendeu alguma coisa? Entendi. Entendeu? Tem alguma dúvida? Para agora, sim? Por enquanto, não. Tá. Não, beleza. Eu vou colocar o material lá, vou colocar o material escrito, essa aula aqui. E aí eu vou passar depois mais exercícios pra gente ir praticando. E aí, qualquer coisa, cara, pode me encher o saco. Tipo, não precisa ser só de física, matemática, química, qualquer outra coisa pode falar. Menos humanas. Humanas eu não sei nada. Mas de resto, eu ajudo no que der aí. Beleza? Tá. Então tá bom, então. Então valeu pela presença aí, ilustre. E até a próxima aula aí. Semana que vem eu dou mais aula. Beleza? Próximo. Valeu. Como é que eu paro de gravar aqui?